Bom dia Maurício, bom dia Viviane. Então, vamos começar nosso estudo de hoje, pessoal. Somos aqui 2 pessoas nessa sala. Daqui a pouco está chegando mais gente, mas eu vou antecipar, mas antecipar não, né? Antecipar seria se nós começássemos antes. Eu vou no sentido de não aguardar, né? Mas eu quero, antes de tudo, ser grato aos irmãos aí pela oração. Tá chegando aí o som direitinho para todo mundo? Estão ouvindo bem a, o áudio dessa transmissão? Só para eu ter convicção aqui. Vai dar um retornozinho aí, mas só que eu quero, antes de tudo, ser grato aos irmãos aí pela oração. Solange, minha amada, você está aqui, né? Deus te abençoe, tá, Solange? Solange está com a gente aqui, irmãos, e ela perdeu o esposo no dia de ontem, vítima do Covid, né? Depois você me manda alguma informação no privado, Solange. Eu estou ainda me recuperando de uma gripe muito forte que eu peguei essa semana, então tá difícil de sair para estar com outras pessoas, né? Mas eu quero deixar aqui os meus sentimentos a você, tá bom, meu irmão? Minha querida amiga, madrinha de casamento, tá? Muita tristeza, né? Mas o Senhor há de nos fortalecer, tá? Quer de fortalecer você, as meninas, tá? Fica firme. Deus te abençoe. Então, irmãos, aí está o tema do nosso estudo de hoje, culpado ou inocente. Hoje a gente vai tratar de um dos temas importantes da teologia. Hoje, você me desculpa, o visual não estiver muito bom, por isso o slide está de cara, né, porque a minha imagem mesmo não está uma coisa muito agradável. É linda no cotidiano, no dia a dia, eu sei, mas hoje eu estou bem ainda combalido, né? Nem tenho ainda disposição de montar a estrutura aqui, eu monto a luz, boto a mesa aqui, só que tem que movimentar um monte de coisa, pegar alguns pesos aqui, e hoje não está dando ainda. Ainda estou com a garganta um pouco arranhando ainda, um pouco dolorida, mas enfim, vou ficar falando sobre isso. Não, eu já estou no final desse ciclo, né? Se Deus quiser, essa semana eu vou estar aí quase 100%, né? Começando a semana de uma maneira, acho que ascendente, e quero louvar a Deus pelas orações dos irmãos, tá? Certamente Deus ouviu as orações dos irmãos, tem me abençoado, tem abençoado a Vanessa, né? E estamos aí, se Deus quiser, no final desse período, dessa gripe aí que a gente pegou. Depois, numa oportunidade, eu falo um pouco melhor sobre isso. Então, vamos lá. O nosso estudo hoje ele vai tratar da justificação, a justificação pela fé. E aí, por isso vem o tema, né? Culpado ou inocente, que seria uma ideia jurídica. A gente vai ver um pouco disso no decorrer do estudo, quando
esses termos jurídicos eles são empregados fartamente na Bíblia, tá? Para denotar a maneira como Deus opera a sua salvação e como ele realiza o seu processo de justificação na vida daquele que ele salvou, tá bom? Mas antes de a gente entrar na lição propriamente dita, vamos orar ao Senhor, né? Vamos curvar nossas frontes, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por este dia, pelo início desse domingo, início dessa semana. E, Deus, e o nosso coração, a nossa esperança de que o Senhor possa nos conceder uma semana abençoada, Senhor. Apesar das lutas e adversidades que estamos enfrentando, todos nós, como, ó Deus, seres humanos nessa existência, queremos pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós e, ó Deus, e nos dê da tua presença, pois ela é que, ó Deus, o suficiente que precisamos para passar por tudo isso, Senhor. Muito obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado sobre nós. E, ó Deus, obrigado pela tua unção de cura sobre a vida do teu povo. O Senhor tem restaurado a muitos, e a muitos o Senhor tem convocado às mansões celestiais. E, ó Deus, nós te louvamos, nós podemos dizer que não entendemos, mas, ó Deus, nos resignamos e glorificamos o teu nome, Senhor, acima de tudo, mesmo, ó Deus, no meio de tamanha turbulência, nós continuamos exaltando, ó Deus, e exultando em ti. Nós oramos assim, Pai, pedindo que a lição que vamos estudar agora seja, ó Deus, aplicada de modo muito especial aos nossos corações e que o nosso entendimento, Senhor, sobre o propósito do Senhor, sobre o modo de salvação do Senhor em nossas vidas, seja ampliado e aprofundado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos começar lendo os textos bíblicos, né? Romanos. Então, nós temos 3 capítulos de Romanos, não os capítulos inteiros, mas trechos desses 3 capítulos. Romanos 3, 21 ao 24, Romanos 5, do 1 ao 9, e Romanos 8, do 28 ao 30, que diz assim: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Só um minuto, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aliás, é a conclusão. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, do 1 ao 9 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo,
muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 8, 28 ao 30 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nessas 3 sessões do texto de Romanos, nós temos a ideia da justificação em tela, né, como um elemento central. O que é a justificação? Então, vamos lá. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante. Mas não foi criada por ele, é bíblica. Então, não foi Lutero que inventou essa questão da justificação pela fé. Né? Ele a percebeu, ela já estava revelada há muito tempo, estava obscurecida pela tradição religiosa. E não se baseia apenas em Romanos 1, 16, 17, que foi o texto que trouxe à luz o angustiado coração do monge que buscava a salvação. Então, Lutero era um monge agostiniano que estava em dificuldade com relação à sua própria salvação, né, em conflito, inclusive, com algumas questões de práticas religiosas do seu tempo, do próprio catolicismo romano, e recomendado a estudar o texto de Romanos, ele se encontra com a ideia, a proposta da justificação pela fé, e isso faz uma revolução em Lutero primeiro, no seu próprio coração, e depois ele traz isso para a sua paróquia, né, para o seu contexto imediato, e isso gera uma grande convulsão, né, dentro do cenário religioso da época e acaba por desembocar o que ficou conhecido como Reforma Protestante, que foi a ruptura de Lutero com o sistema católico romano e agora o início de uma caminhada de uma igreja protestante na Alemanha que marcou a história, porque a partir daí o catolicismo romano deixou de ser a única vertente cristã mais conhecida, porque haviam outros pequenos movimentos, mas que não tinham força e eram muitas das vezes suprimidos à força pelo catolicismo romano, mas agora Lutero, a partir dessa doutrina da justificação, ele consegue apoio político dentro do seu contexto alemão, e isso leva, então, a um movimento crescente que resultou numa libertação do cristianismo de um sistema religioso, propriamente dito. Né? Uma libertação que a gente diz porque o cristianismo ele estava retido dentro do sistema católico romano, compreendido ali. Né? Então, a partir de Lutero, isso com apoio político, né, com todo o movimento que a gente acredita que a providência de Deus possibilitou a ele, isso se tornou uma multiplicação, né, de autonomias, né, das igrejas ou de movimentos, né, ao longo da história, a partir de então, com muito mais força, né, do que antes disso. Tá? É possível ver em Romanos 3, 21 e 24, nós lemos esses textos, né, 5 do 1 ao 9 e 8, 28 ao 30. A gente vai ler alguns textos nas próprias Bíblias nossas, tá bom? Para a gente ir acompanhando o nosso estudo com as nossas Bíblias, porque nem todos os textos
eles estão transcritos nos slides. E isso é de propósito para a gente não ficar só lendo o slide, a gente poder, então, pegar um pouco também na nossa própria Bíblia. Então, vamos lá, 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, e você pode também abrir a sua aí. Já que eu acho que o seu celular deve estar ocupado aí com essa live, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês não eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele fala que foram lavados, foram santificados, foram justificados. Porque existe uma doutrina antes da justificação, que é a doutrina da regeneração, né? A regeneração é o ato de Deus criar novamente, o novo nascimento, a pessoa é gerada de novo, tá? É o que Jesus falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como um homem pode nascer sendo velho? Então, após a regeneração, há o ato da justificação. E Paulo está falando aqui: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Gálatas 2, versículo 16, e depois 3, 24. Gálatas 2, 16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E 3:24 diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pela fé, qual fé? Pela fé nele. Paulo já expressara na sinagoga de Antioquia de Pisídia, está em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, mostrando um discurso de Paulo, lá no versículo 39 do capítulo 13, que ele diz: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não puderam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, a justificação é um ato de justiça divina, quando Deus imputa, né, a sua justiça sobre aquele que é o acusado. E esse só pode ser justificado pela fé. Então ele precisa crer em Jesus Cristo, crer na justiça de Jesus, né, no ato justificador de Jesus, para então poder experimentar a justiça de Deus como meio de salvação. Nós cremos que a justificação, que podemos chamar de absolvição, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero. Então, a gente falando aqui sobre, na introdução, né, falando sobre Lutero, então essa foi uma das defesas da reforma protestante lá no início, de que é apenas somente a graça, somente a fé, né, como é que é?
somente as Escrituras, somente a graça e somente a fé. Então não havia entre o indivíduo e Deus um clero. Né? Há aqui uma ideia de um sacerdócio universal e de um sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote. Então, a nossa relação com Deus se estabelece através de um único sacerdote, Jesus Cristo. E é ele quem declara justificado o que crê. Então, você não precisa ir a alguém confessar o seu pecado para receber perdão, para receber graça através dessa pessoa. Você tem isso diretamente liberado por Deus em Jesus Cristo. Você conhece isso pelas Escrituras, você se apropria disso pela fé e recebe, então, a graça de Deus. Mas, então, o que é justificação? Então, vem aqui uma parte de justificação de termos. Vamos definir os termos para evitar confusão. Comecemos por uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é o ato de justificar. O termo hebraico, e o autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele é alguém que tinha muita habilidade com os textos nas línguas originais e especialmente o texto hebraico. Então, embora toda essa questão doutrinária ela seja do Novo Testamento, tenha sido construída em grego, mas a ideia é hebreia, né? Nasceu nesse contexto greco-romano, né? Isso vem já de uma ideia mais antiga, então ele traz também uma compreensão do hebraico sobre o termo. E fala, o termo hebraico é tzedak, que significa tornar reto. No grego, o termo correspondente é dikaior, com um sentido mais jurídico, absolver, declarar inocente. O oposto exato é condenar. Em termos de palavra, justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus e ser absolvido. Então, essa para a gente ficar com uma definição final, então ficamos com isso aqui. É ser tornado reto diante de Deus e ser absolvido. Então, isso é ser justificado. A doutrina da justificação trata dessa questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Romanos 3:23 diz que somos pecadores, né? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tem duas questões aí. Primeiro, todo mundo é pecador. E qual é o preço da condenação do pecado? A morte. Então, essa é a condição humana universal. Não é de algumas pessoas, é de todas as pessoas. Independente da etnia, do judeu ao grego, do judeu ao gentio, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o problema do pecado trouxe uma condenação. Qual a condenação? O salário do pecado é a morte. Mas aí o texto também que ele não se encerra ali, ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, essa é a maneira de obter a absolvição. Não é por mérito, não é por preço, é pela fé em Cristo Jesus.
A teologia explica mais essa questão também da justificação. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui nessas questões teológicas. Justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de próprias obras, mas do representante obediente à lei que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus Cristo. Então, é um ato divino, começa com Deus. É Deus quem realiza o meio para o qual a justificação aconteça, através de Jesus Cristo. Né? Ele é uma ação de Deus que não de próprias obras, o representante obediente, ou seja, ele manda Jesus e Jesus nos substitui no preço do pagamento do pecado. Quando Deus estabelece o preço do pecado, ele não burla a lei, ele não dá um jeito de não cumprir a lei, ou de não cumprir a sua própria boa determinação. Ele a cumpre, e a cumpre de modo cabal em Jesus Cristo. Por isso que é necessário ter a fé nele para assumir ou para receber a graça do perdão que pelo ato de Jesus Cristo foi dispensado, né? Foi liberado para toda a humanidade, mas só será eficaz para aquele que crê. Não é para universal. A gente já viu isso em lições passadas. Mas vamos ler mais alguns textos. Romanos 3, do 23 ao 26. Vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então é um ato divino. Ninguém pode nem se gloriar de ter fé em Jesus, porque ter fé em Jesus é como se fala assim, é o mínimo. Não há mérito nisso. Né? Que mérito há no pagamento do preço do pecado de crer? Não há mérito. Ela é apenas uma manifestação de aceitação àquilo que Deus fez, de crença, de confiança naquilo que Deus fez. Entendeu? No mesmo texto de Romanos, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8, estou com muita dor nas costas, não, porque eu já estou meio... Do 5 ao 8 diz: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esse texto, irmãos, é o Salmo 4, versículo 7 ao versículo 8, que está sendo citado aqui pelo apóstolo Paulo.
E o último texto é Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, o ato de Jesus, ele é um ato de justiça para todos por meio da fé. Vamos seguir. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Então, o que é justificação? Você pode dizer essa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Ou Deus torna justo aquele que crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, do 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Tá? Então, é alguém que chega, vamos imaginar aquela cena do tribunal preliminar, né? Como é que o juiz pergunta, como é que se declara o réu? O réu se declara culpado. Não, eu sou culpado. Mas vamos imaginar essa ideia dessa declaração de culpabilidade como também um ato de fé. E então o juiz bate o martelo e declara assim: tá bom, tá absolvido. Essa sentença pode parecer injusta. Como alguém pode se declarar culpado e agora o juiz declara absolvido? Porque o preço daquele pecado já foi pago e ele, por assumir a condição que é pecador, de que é culpado, e creu naquele que pagou o preço do pecado, então ele assume uma condição de ser absolvido. Tá? Essa é a figura mais aproximada que eu consigo trazer para a gente entender um pouco dentro dessa lógica de processo jurídico. Terceiro ponto aqui, o penúltimo: um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionam a doutrina, alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo, a linguagem é de tribunal. As figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na Bíblia. A própria palavra Satanás, ou Satã, ela vem de uma ideia jurídica. Satã é o acusador. No julgamento você tem o acusador. Né? Na verdade, o promotor de justiça, ou o Ministério Público, no nosso caso, ele é o representante da sociedade. Né? Então, ele pode pedir, inclusive, a absolvição. Mas, no geral, o papel dele é defender, no caso do réu, ele que faz a acusação contra o réu. Isso aí, de modo geral. Se ele perceber que não há nenhuma culpa no réu, ele vai poder pedir também a absolvição. Mas, em geral, os promotores trabalham para provar que aquela pessoa ela é culpada dos crimes que ela é acusada. Justamente porque, no nosso sistema jurídico brasileiro, né, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, por isso que até que o julgamento aconteça, né, as mídias, né, os jornais, tratam a pessoa como suspeito. Ele não é ainda um condenado. Só depois que ele passa por alguma sentença condenatória em primeira, segunda instância. Eu não sou da área do direito, mas isso é o básico, né? Então, a Bíblia ela tem muitas linguagens jurídicas, não apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento. Porque essa linguagem jurídica ela serve para demonstrar o ato também de Deus de salvação, de porquê do ser humano precisar dessa salvação,
né? Por que precisar de um Salvador? Inclusive, o Novo Testamento é aquele que apresenta Jesus como um advogado, né? De que Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Então, o advogado está ali sempre nos defendendo. Então, aí, dentro dessa questão da linguagem jurídica, né? Há um juiz, há um réu e há um tribunal e há um réu. Então, vamos lá, há um juiz. Gênesis 18, 25. Isso para demonstrar essa ideia dessa linguagem na Bíblia já há muito, porque às vezes algumas pessoas, teólogos, tentam desqualificar esse tipo de linguagem para desqualificar a própria doutrina da justificação, né? Essa linguagem jurídica, né? E em favor, como fosse assim, Deus está chamando você para um relacionamento entre pai e filho. Essa questão de Deus estar nos chamando para um relacionamento de pai e filho não anula não anula o que a Bíblia está apresentando em termos de explicação, de apresentação do método ou da maneira como Deus está salvando o mundo. Romanos 18, versículo 25 diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra, na verdade, por causa de Ló, ele vai chamar Deus de quê? De juiz de toda a terra. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Ele julga mesmo. Isaías 5, 16. E depois capítulo 10. Isaías 5, 16 diz assim: mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. E 10, 22. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Então, a ideia jurídica está presente. E, por último, a vida de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Atos 17, 31, lá no Novo Testamento. (17:31) diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a ideia de Deus ser apresentado como juiz e como alguém que há de realizar julgamento, ela está na Bíblia. Então não dá para desqualificar isso.
né? O Alfredo está recomendando aqui Gênesis 20, versículo 4. Aqui na verdade é Deus como fazendo uma justiça, né, que você está colocando, né, Alfredo? Porque aqui na verdade ele não está apresentado como um juiz, mas como alguém poderoso que pode determinar sobre a vida e a morte, né? Pode ser interpretado também dessa forma. O ponto 2 aqui é há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Então, no Novo Testamento, novamente, Romanos 14, do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, a ideia aqui de um tribunal onde todos nós vamos comparecer. E como está escrito, é a citação de Paulo ao texto de Isaías 14, 45, 23. Outro texto é 2 Coríntios 5, 10. Que diz: Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Hebreus 10 e depois 12, né, para a gente fechar essa questão do tribunal. Hebreus 10, versículo 30 e versículo 31 diz: Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E depois, capítulo 12, versículo 22 e 23, que diz: Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E há um réu, né? Então, nós, como pecadores que somos, todos estivemos nessa condição de réus. Então, 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Oito, 46. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leves cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E aí o texto segue falando sobre essa questão. Mas todos aqui estão na condição de pecadores. E
Romanos 3, 23 e 6, 23, nós já lemos. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos contas a ele. Esse é um retrato da humanidade, tá bom? Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça por meio da nossa fé em Jesus. Por isso que tem os que preferem ou não aceitam a atribuição de um termo pecador para alguém que já foi justificado. Então, é um justo. Então, a pessoa vai identificar o pecador, aquele que ainda não teve redenção, o justo, aquele que já obteve a redenção de Jesus Cristo. Ele não é justo por si mesmo, ele é justo por causa de Jesus. Há os que preferem conciliar os dois termos e tratar os pecadores e tratar os outros como pecadores remidos, né? Que seria também justos, né? Mas para evitar algum tipo de arrogância ou de orgulho espiritual, se trata o termo justo como pecadores remidos, para diferenciar dos pecadores impenitentes, aqueles que ainda não alcançaram a salvação, ainda não foram redimidos dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo. Certo? Vamos continuar aqui. Quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como me salvar? Né? Romanos 8, 31 ao 39, Romanos 8, é a questão de todos os malefícios que poderiam nos alcançar. Né? E aí ele vai dizer quem vai nos separar do amor de Cristo. Vamos ler. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Estávamos condenados. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse é o primeiro efeito da justificação, livrar da condenação. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou justificação pela lei e não conseguiu. Romanos 9, 31 ao 33, Paulo fala sobre isso. E que Israel buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe-se a uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Tropeçaram em Cristo, porque Cristo trouxe uma redenção. O que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa crer. Isso é fundamental. Mas as obras da lei, essas coisas aí são importantes, mas elas não são eficazes para a salvação. Então ninguém pode se declarar salvo pela sua própria justiça, porque cumpriu a lei ou porque fez,
porque é bom, mas porque crê em Jesus Cristo, pelo ato justificador de Cristo. Cristo justifica o pecador. Né? Romanos 10, versículo 4. 8, 9 e 10 eles são textos bastante encadeados. Né? Eles não se explicam isoladamente, eles estão conectados. Né? Um leva ao outro. Porque todo o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É fácil ser justificado. Romanos 10, do 8 ao 11. Porém, o que diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. O segundo efeito da justificação é nos dar paz. E aí, Romanos 5, eu vou ler apenas o versículo 1. Lá na frente está do versículo 1 a 11. Mas a minha boca está seca aqui, eu não preparei a água aqui para beber. E está aqui, ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo elemento dessa salvação é a paz com Deus. Essa paz com Deus, ser pacificado com Deus, nos pacifica com as pessoas à nossa volta. Saber ser perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Por isso, Romanos 5, do 1 ao 11. Tá? Mas a Bíblia trata, antes dessa justificação, o ser humano como em inimizade contra Deus, como em rebeldia contra Deus, como numa constante rebelião. E aí, quando o texto fala sobre termos paz com Deus, ele está dizendo sobre essa rebelião cessar. Se agora você entra num processo de paz com o Senhor, duradoura e eterna. Tá certo? O terceiro é produzir em nós um desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar, então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Né? Então, é a outra doutrina da regeneração. Romanos 5, do 1 ao 7, aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Né? Ele não passa o pano, né? É a expressão que só está usada agora. Não passa o pano no pecado. Ele faz os pecados, todo o peso do pecado cair sobre Jesus Cristo. E a santidade de Cristo agora, ela alcança a nossa vida, de modo que nós passamos a entrar nesse processo agora de santificação, de aperfeiçoamento em Cristo. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele, nada, mas para Deus, muito. Custou a vida do seu próprio filho, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia, Bebeto. Caminhando para o final, tá, irmãos? Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, tudo que nós fazíamos ou fizermos para agradar a Deus, no sentido de alcançar a justificação e o mérito da salvação, para Deus é trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? A expressão trapos de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como absorventes íntimos. Há uma outra versão também que diz que eram os tecidos usados pelos leprosos para cobrir,
né, as suas feridas, né, provocadas pela lepra, né, pela hanseníase, na época, que não tinha cura e só havia o isolamento e o banimento social. Né? Não era nem isolamento, era banimento. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos 8:1, né, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ler o texto certinho. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto de Romanos 8 deveria estar sempre presente em nossa mente, não como um instrumento que conduz ao pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25, a parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele vai mostrar nos textos anteriores como é difícil, né? Mas por causa de Jesus é possível. Né? Por isso que Jesus fala que essa obra é impossível aos homens, né? Mas não é impossível a Deus, né? Quando ele está falando sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Últimas palavras, irmãos. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3:30, Jesus quando declara sobre o poder. Né? Se o homem tem algum poder, algo nessa vida, é porque Deus lhe concedeu. Deve ser humilde e reverente para com Deus por causa disso. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. 2. Deus justifica, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6:28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Então, as pessoas resistem a crer em Jesus, porque elas querem caminhar na sua própria vontade, na sua própria natureza, e acham que podem justificar-se a si mesmos. E o fato é que, pelo que Deus revela na sua palavra, não podem. E andar seguros em si mesmos e confiados tão somente na sua justificação para com Deus, não considerando o que Cristo fez, não se submetendo a Cristo, é andar num caminho de perdição, não é andar num caminho de salvação. Terceiro, quem foi justificado está livre do passado e tem uma nova vida ou uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o seu futuro a Deus. E aqui a gente conclui, né, essa lição de hoje. Eu sei que ela foi mais corrida. Irmãos, eu quero me desculpar pela pouca dinâmica hoje, a aula e mais aplicações, justamente por uma condição física, ainda estou me recuperando, né? Falando aqui, a minha boca ainda está com muitos problemas ainda por causa da febre, então ainda tenho algumas questões no paladar, na própria umidade da boca, por causa das febres que tive ao longo dessa semana, mas já estou bem melhor, então quis fazer essa aula. Hoje à noite o pastor Jonatas vai ser o nosso condutor e pregador no culto à noite,
tá? Porque eu ainda não tenho condições, mas também é uma bênção, né, a gente poder contar com o pastor Jonatas. Na semana passada não tinha problema de saúde, estava como escalado, né, para essa oportunidade, mas hoje seria eu, mas não tenho condições físicas, né? Então o pastor Jonatas estará nos conduzindo logo mais às 19 horas no culto, tá certo? Na próxima semana, o preço do resgate, né, o texto de lição número 7, e eu quero cumprimentar os irmãos que participaram aqui da live. Eu falei sobre a Solange no começo, né, dessa nossa aula aqui, que ficou viúva no dia de ontem. Então, Viviane, né, acompanhando aqui, Rosalba, Maurício, Alfredo, eu imagino que Sônia também, Carla, Cauã, eu imagino que seja aí a família toda, né? O Carlos, Cauã e Marli, Bebeto, e imagino também a Cristina. E as mamães que estão no grupo aí, eu quero deixar com vocês o meu abraço, né? Certamente esse Dia das Mães ele vai ser diferente, né? Vocês mereciam ser levadas para um ótimo restaurante hoje, para passear, para serem paparicadas. Algumas mamães estarão um pouco afastadas dos seus filhos, né? Eu mesmo só estarei me correspondendo com a minha avó à distância, mas eu quero desejar a todas as mães um dia muito especial, e onde que vocês sejam muito reverenciadas, homenageadas pelo grande valor que tem nas vidas dos filhos, tá? Que Deus abençoe a vida de cada mãe da Igreja Batista Memorial, as outras mães também que não são da nossa igreja, as mamães que estão acompanhando aqui a nossa live, tá? Recebam o meu abraço, né, e o meu desejo de que vocês tenham um dia muito especial e abençoado, tá bom? Que Deus abençoe. Alguém quer deixar alguma mensagem aqui, né? Antes da gente encerrar a live, eu estou aqui para a gente ouvir, né, aí as mensagens e encerrar então a nossa live, tá bom? Que Deus abençoe. Então, obrigado, Viviane. Você já acabou a sua gripe, Viviane? Estou no final, vou chegar também. Próxima semana a gente vai ter uma qualidade de vídeo melhorzinha, tá bom? Eu não devia nem abrir essa imagem, né? Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá bom? Vou encerrar aqui. Até logo mais, às 19 horas. Tá, Ana Carla, que Deus abençoe. Imaginei, né? Você colocou aí no perfil do pastor Jonathan, mas eu imaginei que fosse você. Tá? Que Deus abençoe. Deus abençoe, tá, Viviane? Tá? Bom domingo para todos.